A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Edson Viana, começando mais um vídeo com o estudo da Palavra de Deus, um vídeo que com certeza vai ser uma bênção e vai abençoar a tua vida. Eu quero te convidar hoje para juntos estudarmos a lição 5, Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo, que já está aí na sua tela, tá bom? Lição 5, repetindo, libertos para o pecado, para uma nova vida em Cristo. É uma lição maravilhosa. Fica a pergunta, você já foi liberto do pecado? Você já vive uma nova vida em Cristo? Então vamos ver o que quer dizer essa expressão, esse tema. De já eu quero te agradecer por estar comigo aqui nesse vídeo, te agradecer por ser inscrito no nosso canal e pedir essas 3 coisas aqui. Para você que não é inscrito, se inscreva agora, nos ajuda aí, ajude o nosso canal, se inscreva agora mesmo. Aí embaixo tem uma tarjazinha vermelha escrito inscrever-se, você aperta lá, aperta as notificações, escolhe todas as notificações para receber os alertas toda vez que nós lançarmos mais um vídeo. Segunda coisa importantíssima, para que esse canal possa crescer, para que esse canal possa levar a palavra de Deus a muito mais pessoas, que esse é o objetivo principal. Compartilhe esse vídeo agora mesmo, tá bom? Já vai aqui embaixo, vai naquela setinha que vai aí para a tua direita, né? Vai na setinha compartilhar, compartilhe e depois volte para cá para assistir o vídeo. E não se esqueça do número 3, só esses 3 recadinhos para a gente entrar no vídeo. Dá um like aí, tá? Abençoa o vídeo com um like. Vamos começar então a estudar a palavra de Deus. Você gosta da palavra de Deus? Está aqui a capa da nossa lição. Como vocês estão vendo, eu estou aqui no site. Eu sempre compro a lição, mas para gravar esses vídeos, eu estou usando esse site aqui, tá bom? Então, faça do mesmo jeito. Compre a lição, tá? Tem várias lojas distribuidoras da CPAD nas principais cidades do Brasil. Compre a sua lição e estude a palavra de Deus. Hoje é 3 de maio, dia de 2020, 3 de maio de 2020, tá certo? Se você vai assistir isso outro dia, não tem problema, só estou identificando que hoje é o domingo desta lição, hoje é a data correta dessa lição. O texto áureo, o texto principal dessa lição é: meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículo 4 e versículo 5, Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertados do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. Vou repetir a verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Tá bom? Essa é a nossa verdade prática e o nosso texto áureo. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículo 1 até o 10. Desculpa aí que nós estamos gripados, mas nós vamos continuar assim mesmo, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10. Pegue sua Bíblia, aproveite e pegue sua revista, se você não está com ela, e nos acompanhe. A Bíblia diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Que texto lindo, maravilhoso! Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Que lindo texto bíblico. Agora eu quero convidar você para nós ouvirmos um hino maravilhoso, a mensagem da cruz. Tenho paz e vivo já, sua graça em mim está. Salvação, salvação, salvação e redenção. Aleluia, Cristo já me amou e me salvou. Glória a Deus e aleluia a Jesus. Exaltando o meu Rei, salvação, salvação, pois seu sangue já verteu para tornar-me filho seu. Salvação, salvação, salvação e redenção. Amém! Vamos continuar. Desculpa aí, anunciei o Mensagem da Cruz e tocamos o Senhor Salvo Pecador. De qualquer forma, um belíssimo hino. Nós paramos antes de terminar, porque nós precisamos continuar aqui no estudo da Palavra de Deus, que é o mais importante. Qual é o objetivo geral dessa lição? Revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante vida eterna. Vamos para os 3 objetivos específicos, né? Nós temos 3 tópicos nessa lição. Nós temos 3 objetivos específicos nessa lição. Primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Amém? Vamos refletir, lembrar que nossa natureza é por si pecaminosa. O homem já nasce no pecado. Segundo tópico, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Estávamos mortos e pela graça de Deus fomos vivificados. Desculpa. E terceiro, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Amém? Vamos direto ao ponto, vamos começar lendo nossa introdução.
A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, capítulo 2, versículo 1 até o 10, que é o texto que nós lemos. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem uma nova vida em Cristo. Amém? Então, irmão, amigo, a libertação dos nossos pecados. Isso aqui eu quero destacar. A libertação dos nossos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos. Muitas pessoas não compreendem, porque não têm fé, como alguém pode dizer que está salvo. Porque Deus quis nos salvar, porque Deus quis nos libertar dos nossos pecados. Lembre-se que Jesus nasceu, quando ele nasceu, o anjo anunciou a Maria, e ele libertará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então, quem crê em Jesus Cristo é liberto dos pecados. Jesus nasceu para isso. Jesus morreu na cruz do Calvário para isso. Então, Deus nos liberta do pecado, que é o que nos afasta dele, nos afasta da salvação. Libertados do pecado, então, somos salvos pela graça de Deus através da fé. Mas isso é para quem crê, tá bom? E eu espero que você que está vendo esse vídeo creia. E se não crê, comece a crer agora. Primeiro ponto fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Então, antes de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, antes de termos fé que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, que o sangue de Jesus nos liberta de todo pecado, nós estávamos mortos. Estávamos susceptíveis à ira de Deus, éramos filhos da ira. Que ira é essa? É a condenação eterna, como diz João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, a ira. Perecer é ir para o inferno, nesse texto. Perecer é perder-se eternamente. Perecer é ficar afastado de Deus para sempre. Então, o homem que não encontrou Jesus, o homem que não entregou a sua vida a Jesus, o homem que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o homem que ainda não segue a Jesus, eu falo homem no sentido genérico, homem e mulher, essa pessoa ainda é filho da ira. Mas você hoje pode se tornar filho de Deus. Amém? Pela fé em Jesus Cristo. Primeiro subtópico, nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz a palavra. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paratoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amártia, em grego, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Amártia erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Versículo 2 e 1. Ou seja, o que é esse morto? Uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. As pessoas que estão sem Deus, sem Jesus, estão mortas. O conceito é de quê? Que conceito é esse de morte? Como? Eu estou vivo, né? É aquilo que aconteceu com Adão. Deus disse para ele que na hora que ele pecasse ele morreria, mas ele continuou vivo. Então o que é esse conceito de morte? É o conceito de morte moral e morte espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. O que é isso? A morte, nesse sentido, é a morte espiritual, é a separação do homem de Deus. Então o homem já está morto, se ele não aceitou Jesus, se ele não está salvo, ele está morto. Morto espiritual, morto moralmente, separado de Deus. É isso que significa.
E se ele morrer fisicamente, aí ele estará morto eternamente, ou seja, estará separado de Deus, morto espiritualmente para sempre. Então, irmão, amigo que está acompanhando esse estudo da palavra de Deus, essa lição, existem 3 tipos de morte. A morte física, que é a separação da alma, da parte espiritual do corpo. A morte espiritual, que é a condição das pessoas que vivem sem Deus, que vivem escravizadas pelo pecado. E a morte eterna, que é a morte que vem logo após a morte física daquelas pessoas que estão separadas de Deus enquanto estão vivos no corpo. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive, entendeu? Porque o pecador está morto. Porque o pecador para Deus, ele está morto. Ele não consegue ouvir a voz de Deus, ele não consegue sentir o Deus, ele não tem sensibilidade de Deus. E vocês sabem que um morto não tem sensibilidade. Um morto não ouve, não é? Um morto não faz a sua própria vontade. Mas você diz assim, mas eu não sou salvo, mas eu faço a minha vontade. Não, você faz a vontade do pecado que reina sobre a sua vida. Então vamos ao segundo subponto, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita pelo apóstolo Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, é muito importante a gente observar isso aqui. Deixa eu voltar para o ponto, porque eu aumentei a letra e ele saiu do ponto. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos, no outro tempo andastes, esse andar quer dizer as atitudes erradas, o modo errado como a gente vivia antes da regeneração. Agora nós andamos segundo Cristo, não andamos mais conforme o curso deste mundo. O apóstolo diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. O que quer dizer isso? Que nós andávamos de acordo com o que o mundo ensina. E quando fala o mundo, fala não do mundo físico, mas do poder que controla esse mundo, que controla as coisas neste mundo físico, não é? Nós temos o planeta Terra, um mundo físico e um mundo espiritual, né? Quando a Bíblia fala não ameis o mundo, não está falando do mundo físico, está falando da organização espiritual que controla as coisas neste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Isso aqui é um alerta para nós que somos salvos. Nós não podemos, uma vez que Jesus nos salvou, uma vez que Jesus nos resgatou, nós não podemos andar como andávamos antes. Nós não podemos voltar a trilhar as mesmas veredas. Nós precisamos viver uma nova vida. Nós precisamos ser luz. Jesus nos chamou para ser luz. Versículo 2 diz assim, versículo 2 e 2. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. O apóstolo Paulo continua dizendo. Ele disse que nós andávamos segundo o curso do mundo e andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão clara a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, é triste
Mas os pecadores, as pessoas afastadas de Deus, andam segundo os agentes malignos, obedecem a Satanás, fazem a vontade de Satanás, mesmo que digam que não, mesmo que não, até não queiram, né? Mesmo que de forma, vamos dizer, inconsciente. Mas a verdade é que a Bíblia diz que o pecador, que a pessoa que ainda não está salvo, está sob a autoridade, sob os poderes do mal, são guiados pelos espíritos malignos, pelos agentes do inferno. E é isso que diz a palavra de Deus. Aí você pode conferir isso em 2 Coríntios 4:4, ver também em Efésios 6:12 e Efésios 1:21. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. A boa notícia é que se o pecador se arrepende, se o pecador se volta para Deus, ele alcança a misericórdia e é perdoado os seus pecados. 2.3, sobre o mesmo versículo. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vamos entender o que quer dizer isso? Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. A carne, neste texto, é a natureza humana. A natureza humana se inclina para o mal, conforme você pode conferir em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então, estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição em Efésios 4:18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Efésios 1:5. Então, meu irmão, meu amigo que está assistindo esse vídeo, nós éramos filhos da ira. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós obedecíamos a Satanás, o rei deste século. Mas Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue, venceu o maligno no Calvário, para nos dar a condição de também vencermos todo o mal, de sermos libertos do pecado e sermos feitos filhos do Altíssimo. Glória a Deus. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Aquilo que eu falei antes. O pecador sem Deus está condenado. Não quer dizer que ele não possa ser salvo. Está condenado? Estar salvo e estar condenado é uma condição atual. Essa condição pode ser mudada. O salvo pode voltar a ser condenado se abandonar os preceitos de Deus. E o pecador pode ser salvo se voltar para Deus. Amém? Isso não é julgamento antecipado. Isso é verdade explicitada pela palavra de Deus. Segundo ponto, vivificados pela graça. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Aleluia! Nós fomos alcançados pela graça de Deus. É o que nós vamos ver agora no segundo ponto. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Primeiro subponto, né? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus, 2 e 3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo Paulo declara exultante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor, com que nos amou. Olha que coisa maravilhosa. Vamos parar aqui um pouquinho. Isso é o que muita gente não entende. Isso é o que muita gente deixa se cegar por Satanás.
As pessoas que estão cegas, que estão controladas por Satanás, não conseguem ver isso. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Ele não é só riquíssimo, ele possui muita, muita, muita misericórdia. E Deus, pelo seu muito amor, Deus não só nos amou, que era mais do que o suficiente. Ele muito nos amou. Não é? Ele muito nos amou. E aí o que acontece? O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Romanos 11, 30 a 32. Confira depois. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Olha que coisa linda. Deus não só é misericordioso. A sua misericórdia não é só grande, é abundante. É mais do que suficiente. Ele muito nos amou, com muito amor. Ele é abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Ele não só tem muito amor, ele nos amou com esse muito amor. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude deste amor que motivou a nossa salvação, conforme eu já citei, João 13,16, 1 João 4 e 9. Você pode conferir depois, mais uma vez. Segundo subponto, nós somos vivificados por sua graça. Nós fomos vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo, João 3,3. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Isso aqui é importantíssimo. Nós não merecíamos ser vivificados. Nós não merecemos a salvação. A salvação não é para quem merece. A salvação é para quem aceita. A salvação não é algo que você trabalha para ter. A salvação você trabalha para manter. A salvação é dada de graça, sem mérito. Tudo foi efetivado por amor, por meio de sua graça. O que é a graça? É o favor de Deus imerecido. Favor é quando alguém faz algo por nós, sem nos cobrar, e algo que nós não merecemos. Terceiro subponto, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele, Cristo, e nos fez assentar. Aqui nós somos exaltados nos lugares celestiais. Onde é que nós estamos assentados simbolicamente, espiritualmente? Nos lugares celestiais, em Cristo. Estamos, de certa forma, sentados lá no céu com Cristo, à direita de Deus com Cristo. Temos todos os direitos de filhos de Deus, porque nós estamos assentados em lugares celestiais. Isso, lugares celestiais, isto espiritualmente falando. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede aos homens o mesmo ou os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Olha que coisa linda! Deus concede aos homens o mesmo benefício, os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Escute, Deus concede a você os mesmos benefícios que ele concedeu a Cristo. Qual? A ressurreição. Vou destacar aqui, ó. Tá bom? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Você agora tem direito. Você vai ressuscitar se você não for arrebatado. Se você morrer antes de Jesus voltar. Se você está salvo, fique tranquilo, vai ressuscitar. Você tem garantido a vida eterna e garantido um prêmio, um galardão lá nos céus. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 15,
o versículo 3 até o 8, e também o versículo 20 do mesmo capítulo até o versículo 25, tá bom? Eu não vou ler porque não dá tempo, senão o vídeo fica muito grande. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Desse modo, escute bem isso. Desse modo, ratificamos que a salvação, vou até separar aqui, ó, a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus. Não é porque você merece, não é porque o pecador merece, é porque Deus ama, porque Deus é grande, porque Deus é misericordioso e nos amou. Por sua graça somos salvos. Fique tranquilo, você pode dizer que se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você se entregou a Cristo, aceitou como Senhor e Salvador, você é nova criatura, você está salvo. Amém? Mas permaneça em contato com Cristo, permaneça em oração, permaneça na leitura da palavra, no estudo da palavra, permaneça na comunhão do Espírito Santo e você vai poder dizer todo dia sou salvo. Terminamos o tópico 2, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina. O pecador estava morto, agora está vivo, porque Deus o vivificou, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Amém? Estamos indo agora para o último tópico, graças a Deus. Graças a Deus não é porque está terminando, graças a Deus porque nós chegamos até aqui. Último tópico, a salvação não vem das obras. Importantíssimo esse tópico. A salvação não vem das obras. Efésios 2, versículo 8 a 10. Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos, diz o apóstolo, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras, boas obras. Primeiro subtópico do terceiro tópico, graça como meio de salvação. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. O que é a salvação? Quem está salvo está livre da morte. Mas como assim? Primeiro, está livre da morte porque se Cristo voltar hoje, o salvo não experimentará a morte. Segundo ponto, mesmo que o salvo morra, entre aspas, a morte é apenas uma libertação. Ao invés de ser uma condenação, a morte é a passagem para a eternidade. A morte é um presente para o salvo em Cristo e não um castigo mais. A morte para o ímpio é o início da escravidão eterna. É o início da morte eterna. É o início da separação eterna. É o fechar da porta da salvação. É a condenação eterna. Mas a morte para o salvo é totalmente contrário. É o início do descanso eterno. É o início da união do crente eternamente com Deus. É o início da melhor fase da sua vida. Então o crente está salvo da morte, da escravidão do pecado. Então o pecado não mais condena o seu corpo. O pecado não mais dirige o salvo. O salvo não é dirigido pelo pecado. Não é escravizado pelo pecado. O salvo até peca, porque ainda está num corpo mortal. Mas esse pecado é um acidente de percurso. Não é? E o salvo está livre da ira vindoura. O pecador não. Aquele que não aceitou Jesus está sob a ira, debaixo da ira, segundo a palavra, não segundo o pastor Edson. Segundo a palavra, o pecador, o que não aceitou Jesus, o que não está salvo, está debaixo da ira. Então, se você não se sente salvo, corra para a salvação que está à sua disposição. Ao mesmo tempo, permite que o salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7. Leia depois, viu? Efésios 2, 1 a 7. Nós lemos aqui. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte.
Vou repetir. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos aqueles que recebem Cristo como Salvador. Você estava separado de Deus, você não tinha direito a ter comunhão com Deus, a falar com Deus, a ouvir a Deus, a ter o seu Espírito em você. Mas aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, eles passam a ter comunhão com Deus. Eles passam a poder sentar à mesa com Deus. Eles passam a ter a liberdade de se ajoelhar e conversar com Deus como Pai. Hebreus 2:15, 2 Coríntios 5:19. Depois você lê. A palavra graça é a tradução do grego charis, ou charis, que significa favor imerecido. Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11:6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, a salvação e a perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Então, isso aqui, irmão, amigo, isso aqui é muito, 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 muito importante. O ser humano, você não deve colocar sob Deus. Eu vejo muita gente colocando sob Deus a responsabilidade da salvação. Deixa eu te falar uma coisa importantíssima. Eu perdi aqui, mas eu acho logo, vai desculpando aí. Coisa ao vivo é gravada ao vivo e eu não vou mudar, né? Então, não vou cortar o vídeo. Então, o pecador, ele é livre para escolher. O pecador tem liberdade para escolher. O ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos. Salvação é você que escolhe ser salvo. É você que escolhe continuar perdido. É você que escolhe. Deus já fez a sua parte. É nós que escolhemos se vamos para o céu ou não. Não é Deus. Deus já escolheu que nos quer no céu. Deus já provou isso quando enviou seu Filho. Ele já disse, olha, tudo está preparado, a festa está pronta. O cordeiro já foi morto. A comida está pronta, a bebida está pronta. Você está convidado. Agora você precisa aceitar o convite. A sua parte é aceitar o convite. Você aceita o convite? A sua parte é pegar o convite. Deus não vai te obrigar a entrar na festa da salvação. Então você é livre. Vou destacar aqui, ó. Você é livre. Deus te fez livre. Você escolhe se você vai ser salvo ou não. Sua liberdade não foi eliminada. E a graça ela pode ser resistida. Você pode dizer não para Deus. Como muitas pessoas estão dizendo não, mas não coloca a culpa em Deus. Se você não for para o céu, a culpa é sua. Porque tudo o que é preciso, porque o caminho já foi construído, já foi trilhado. O caminho está na tua boca, no teu coração, se tu crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E você que é salvo, continue andando nesse caminho. Continue seguindo essa trilha. Porque muitos se perderam e muitos estão enganados na igreja. Muitos estão enganados com o nome de crente, de salvo, mas que já perderam a graça e a comunhão com Deus. Cuidado. Verifique seu coração. Não estou julgando você, não. Só estou dando um conselho para você. Julgue-se a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Olhe, dê uma olhada intrinsecamente, né? Um olhar subjetivo. Você se sente salvo? Tem algo separando você da comunhão com Cristo? Restabeleça urgente.
A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Segundo ponto, subponto, importantíssimo, segundo subponto do terceiro ponto. É tanto ponto. Segundo subponto do terceiro ponto. São 3 pontos. Cada ponto tem, no mínimo, 3 subpontos. Então, nós estamos no segundo subponto, que provavelmente é o penúltimo. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa 2 negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Salvação não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratificação, que é a salvação, não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não adianta subir escada de joelho, não adianta fazer isso e aquilo, fazer esforços além até do que um ser humano pode suportar para ser salvo. Não é possível ser salvo por esforço próprio. Mas como assim? Vamos entender. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, segundo Coríntios 5:17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, lá no capítulo 2, no versículo 2 e 3, nos versículos 2 e 3, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência de nossa salvação. Efésios 2:10, parte C do versículo. Então, isso é importante. Todo salvo tem boas obras. Todo salvo tem luz. Todo salvo, ele mostra que é salvo. Ele mostra com suas palavras. Ele mostra com suas atitudes, com todas as suas ações, que ele é salvo. Então, a salvação não é um título só. A salvação é uma evidência. Ela se mostra, ela é provada através do comportamento do pecador, do salvo, aliás. Amém? A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas são o resultado da salvação. Ou seja, o justo não faz boas coisas para ser salvo. O justo faz boas coisas porque é salvo. O homem de Deus, o homem e a mulher salva não mente para ser salvo. Ele não mente porque é salvo. O homem salvo, a mulher salva, paga as suas contas em dias, não para ser salvo, mas já porque é salvo. Então, entre outras coisas, ele não adultera não para ser salvo. Ele não adultera porque ele é salvo. Ele não olha para uma mulher com desejos sexuais, com impureza na sua mente e nos seus olhos, não porque ele quer ser salvo, mas porque ele é salvo. Essa é a diferença das obras. As obras são feitas de forma natural, não porque o homem quer ser salvo, mas porque o homem já é salvo. É algo natural, porque há uma nova natureza. Antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados ao inferno, condenados à morte eterna, ao fogo eterno do inferno, e condenados à perdição eterna, por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifiquem a Deus, nosso Pai. Mateus 5:16. Que as nossas obras mostrem a glória de Deus na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, muito obrigado por estar comigo
Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, te louvamos por essa palavra, te louvamos por essa pessoa que assistiu esse vídeo até o final. Abençoa essa pessoa. Abençoa sua família. Salva-o se ainda não é salvo. Mantenha-o salvo se ele já é salvo. Que a glória de Deus esteja sobre essa família, em nome de Jesus. Deus abençoe.